Olá, esse é o Conexão Universitária, uma produção do Canal Universitário de São Paulo. Como você já sabe, o objetivo dessa série de programas é despertar um interesse pela pesquisa, a partir da experiência de professores, estudantes, pesquisadores e pessoas que gostam e se interessam por temas e se aprofundam neles. Hoje nós temos aqui no nosso estúdio a presença do jornalista, escritor, empresário, enfim, do Ricardo Viveiros. Ricardo, é difícil definir um pouco o seu perfil, não é? Me fala um pouquinho, quem é Ricardo Viveiros? É uma pessoa muito simples. Eu sou jornalista e sou escritor. E eu costumo dizer que foi o jornalista que acabou ensinando o escritor a escrever. E eu comecei muito pequeno, com 14 para 15 anos, trabalhei em jornal, em rádio, em TV, em revista, em agência de notícias, trabalhei em São Paulo, Rio, Brasília, fiquei 8 anos no exterior, fui correspondente, tive a oportunidade de cobrir alguns conflitos armados, e lecionei 25 anos, fiz um bocado de coisa. E hoje você também tem a sua empresa, né? Sim, eu tenho uma assessoria de imprensa, a Ricardo Viveiros, Oficina de Comunicação. Ricardo, a gente aqui nesse programa traz pessoas que procuram, dentro, né, da vida acadêmica, desenvolver às vezes um projeto de pesquisa, seja de iniciação científica, seja um TCC, seja um mestrado, seja um doutorado, dentro da vida universitária, né? Mas nós também gostamos de conversar com pessoas que aprenderam a pesquisar meio que por intuição, ou às vezes até por força da própria profissão, né? Como jornalista, por exemplo, que você é, né? Por ter passado em diversos veículos da imprensa nacional, quer dizer, o nível de exigência também que se cobra de um profissional, assim também é muito alto. E o que acaba também direcionando para alguns ramos específicos, né? No seu caso, por exemplo, você é escritor também, é um pesquisador de biografias, de história, não é? E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aqui, e principalmente para quem assiste o programa, que gosta de pesquisa, né? Assim cremos, né? Como é que foi o teu contato, né, da sua vida profissional até chegar nesse perfil de pesquisador, de alguém que se aprofunda em um determinado tema e documenta isso num livro, por exemplo? Olha, eu acho a sua pergunta extremamente interessante, não apenas para eu responder, como principalmente para o pessoal que está em casa. Porque essa coisa da pesquisa na minha vida começou antes de eu ir trabalhar. Olha. Começou ainda no tempo de escola, eu estudei no Colégio Santo Inácio do Rio, dos padres jesuítas, e eles eram muito exigentes e gostavam que a gente pesquisasse. Então ali, desde os primeiros anos escolares, já começou um encaminhamento para a importância, para respeite a pesquisa, porque ela é importante para a sua vida. Agora, eu tive isso em casa também. E aí foi maravilhoso, porque meu pai e minha mãe, toda vez que a gente ia sair de férias, em julho, ou no final do ano, em dezembro, janeiro, eles escolhiam o local. Vamos para tal estado do Brasil, para tal cidade, ou vamos para tal país, para tal cidade. E meu pai montava ainda com slide um audiovisual dizendo assim, olha, nós vamos, por exemplo, para a Europa. E aí ele dizia o que era a Europa, a política, a economia, a história, a sociologia. Ele já incentivava os filhos, a família a conhecer o local, enfim, para onde vocês iam. Isso, né? E mostrava os slides, os pontos turísticos, os pontos históricos, explicava, olha, na França, o Napoleão e não sei o que e tal. Então, quando a gente chegava no local, nas férias, e via lá uma ponte, a gente sabia que ali passou o Napoleão com o seu exército quando voltou vitorioso da batalha tal. Né? A gente já lembrava essas coisas. E com isso, a gente foi tomando gosto por investigação, tomando gosto por pesquisa. Depois, além da escola e da casa, quando eu fui começar no jornalismo, eu comecei muito cedo na Tribuna da Imprensa, no Rio, ainda 14, 15 anos,
A mim tocava apurar a matéria, porque o repórter era famoso, era conhecido, ele achava isso, às vezes, um trabalho menor. E aí me chamaram e disseram, olha, apura isso aqui, investiga isso, descobre isso aí. E não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. Você tinha que ir atrás mesmo, fuçar arquivo, fuçar papelada, fuçar documento, livraria, não sei o que. Você tinha que ir atrás e entrevistar pessoas. O telefone era um negócio complicado, funcionava mal, então você tinha que ligar, aquilo demorava, caía e tal. E aí eu fui aprendendo que com a pesquisa você pode melhorar a sua vida. Tudo pode ser melhor no seu dia a dia, na sua vida pessoal e também na sua vida profissional, a partir do momento que você se dedica à pesquisa, a apurar razões. A vida do jornalista é o quê? Como, quando, porquê, aonde, com quem, né? Então, isso tudo é pesquisa. Exatamente. Então, você vai ali noticiar um incêndio. Mas você pesquisa como é que foi o incêndio, como é que aconteceu, como é que o corpo de bombeiro, como é que funciona o seguro. Exato. E você vai aprendendo e enriquecendo. Você vai fazer uma matéria de saúde, você pesquisa como é que funciona o hospital, o laboratório, aquela especialidade, os equipamentos e tal, e vai. E outro ponto, acho que de relação que existe do jornalismo com a pesquisa é a própria pauta, né? Sim. A pauta é uma hipótese, né? Claro. É a parte, às vezes, de uma hipótese. Ela é uma ideia, uma sugestão, ideia. Uma pretensão. Exatamente. Ela pode se tornar realidade ou não a partir da apuração, da pesquisa, do desenvolvimento, né? Que é aquela coisa, o que é a pesquisa cientificamente falando? Você tem o planejamento, você tem a execução e você tem o relatório. Vocês, acadêmicos, cientistas, fazem desse jeito. Né? Nós, na prática, os intuitivos, que precisamos da informação para enriquecer o trabalho, seja livro, seja reportagem, o que for, a gente também trabalha com essa ordem. Agora, é o jeito da gente. E aí vão aparecendo formas empíricas, mas que dão certo, aproximativas, mas que funcionam, de você fazer a sua pesquisa. E, Ricardo, a gente está aqui com uma amostragem pequena, né, da sua produção, né? Na verdade, você tem muitos livros em diversas áreas, né, que você lança, né? Mas eu estou aqui com um mais recente, que é A Vila que Descobriu o Brasil. Né? Esse aqui foi, na verdade, um resultado final de uma pesquisa que levou 9 anos que você fez, e que parte também de uma hipótese, né, que a Vila de Santana, né, a história de Santana, a Vila de Santana de Parnaíba, que foi um ponto-chave para a estipulação das fronteiras do Brasil e tudo mais, né? Me conta um pouquinho, como é que foi fazer um trabalho de 9 anos e ainda tendo que coordenar a vida profissional e tudo mais, né? E partindo dessa hipótese, né, em relação aqui à Vila de Santana de Parnaíba. Não, esse livro tem uma história interessante baseada em pesquisa, que foi o seguinte: nós temos lá nessa região de Alphaville, Tamboré, nós temos uma cidade que foi planejada, construída, desenvolvida por um grupo empreendedor de urbanização. E quando Alphaville fez 30 anos, a empresa que construiu e que administra e que cuida me procurou. Nessa época, por coincidência, eu morava lá, para escrever a história dos 30 anos de Alphaville. Eu falei, tá bom, gostei do projeto, estudei, analisei, acertei com eles, tudo, e comecei a trabalhar. Ora, para eu contar a história dos 30 anos de Alphaville, eu precisaria saber a história da cidade onde Alphaville está. E Alphaville está em Santana de Parnaíba, uma cidade com mais de 400 anos. Quando eu comecei a pesquisar a história de Santana de Parnaíba, para escrever os 30 aninhos de Alphaville, eu descobri uma história muito maior. Então, não apenas fiz a dos 30 anos de Alphaville, como deveria ser feita, como fiquei apaixonado pela outra história. E aí comecei a nutrir a ideia de fazer um livro também sobre Santana de Parnaíba. Esse por minha conta e risco. O outro era uma encomenda, eu fiz, entreguei, deu uma noite de autógrafo, foi prefeito, todo mundo, mas beleza. Agora, a grande história estava em Santana de Parnaíba. Por quê? Porque eu comecei a descobrir coisas, e por isso o nome, A Vila que Descobriu o Brasil. Santana de Parnaíba foi mais importante que São Paulo.
Santana do Parnaíba foi uma grande cidade, foi uma cidade de onde as entradas e as bandeiras partiram para determinar as fronteiras do Brasil. Isso é uma das coisas que você descobriu, por exemplo, indo para Portugal, fazendo uma pesquisa. Eu fui para a Espanha, fui para Portugal. Eu costumo dizer que esse livro é uma história da história do Brasil. Eu começo no Tratado de Tordesilhas, antes do Brasil ser descoberto. E venho de lá para cá, estive em Portugal, estive na Espanha, pesquisei Torre do Tombo, Arquivo Nacional, etc, etc. Fui para o Rio de Janeiro, a mesma coisa, vim para São Paulo, litoral, a mesma coisa, subi a serra e fui para o interior. De Santana de Parnaíba saiu para Porto Feliz, para Itu, para Sorocaba. Sorocaba é filha de Santana de Parnaíba, hoje é uma cidade bem maior. Mas, e aí vai. Tem um capítulo do livro onde eu conto todas as cidades brasileiras, as que chamam também Santana de Parnaíba, em razão desta, e as Capítulo que não 5, chamam, né? E que foram fundadas por missões que saíram de Santana de Parnaíba. E aí se descobre que o Carlos Gomes tem origem em Santana de Parnaíba e não em Campinas, porque o pai dele tocava retreta na praça, era de lá, depois mudaram para lá. E aí vai descobrindo a primeira enfermeira, a primeira mulher que foi na FEB para lutar lá na Itália e tal, era de Santana de Parnaíba. Isso você foi descobrindo a partir dos arquivos, conversando com as pessoas, anotando os depoimentos, traçando relações entre as informações que você... Vou botar um caso engraçado para você. Na pesquisa para esse livro, eu conversando com as pessoas, tem um clube mais antigo da cidade, um sujeito lá, já idoso, antigo, no clube, disse: olha, aí no sótão tá cheio de coisa. Meti uma máscara, meti um macacão, botei uma escada, abri o alçapão, fui pro sótão, barata, rato, uma loucura, poeira e tal, e eu achando papel, achando livro, achando foto, achando documento. É emocionante, é empolgante, porque aí não para, vai embora. Por isso levou 9 anos. Porque você chega ao ponto de ter tanta coisa que aí você para e começa a depurar para chegar, senão fica inviável. Esse livro, para você ter uma ideia, a bibliografia que eu consultei para escrever o livro, em letrinha pequenininha, ocupa 20 páginas do livro. É verdade. É verdade. Aqui para ver o começa na página 257 e acaba na quase 280, né? Você vê o índice onomástico, um negócio infinito. Então, é trabalho, é um trabalho braçal e intelectual. E também acaba sendo um produto, né, para quem gosta de história, né, a linguagem que você escreve também é acessível, naquela linguagem acadêmica e tal, né, e torna uma pesquisa mais acessível também ao público, né? Não, como não é um trabalho acadêmico, eu faço com rigor do historiador, mas faço com a linguagem do jornalista. Então você tem a história concreta, real, interessante, apurada, conferida, etc. Eu desprezo sempre o que não tem como comprovar. E você tem uma linguagem gostosa, como se estivesse lendo uma reportagem. Como um romance, enfim. Né? Mas, Ricardo, a gente, às vezes um trabalho um pouco menor, né, aparentemente dá menos trabalho, mas não dá, né? Eu estou aqui com esse teu livro aqui, A Menina que Lia Nuvens, que é uma história, né, infanto-juvenil, né, mas que por trás dessa história também é uma pesquisa, no caso uma pesquisa de linguagem, de terminologias, de uma época que hoje a criançada não conhece, não tem acesso, que você foi buscar, né, você foi atrás. Conta um pouquinho como é que foi esse trabalho do... Então, essa ideia eu tive a partir de uma experiência própria de quando eu era criança, que eu ficava vendo ali um elefante, ali um caminhão, ali um jacaré, nas nuvens, né? E também em sombras, em manchas de mármore, antigamente tinha muito pedra nas casas e tal, e eu ficava, às vezes, um tempão olhando e tal. Dessa ideia surgiu a ideia da história, que é uma história interessante, que trata de alguns temas modernos, como o bullying, como a solidão, como a relação com coisas que você não conhece, não pega, não são concretas, enfim, de sentimentos e tal. E para fazer o livro eu tive a ideia
de voltar no tempo e de mostrar para a juventude de hoje qual era o palavreado de antigamente, qual era a decoração de um casarão antigamente, como chamavam as pessoas. Há um personagem que chama Eleutério Crispim, que é um sujeito bravo. Isso é nome, né? Que nome, né? Então, esses nomes não são mais comuns, a gente não ouve hoje em dia e tal. E eu fui desenvolver, então, uma pesquisa para descobrir essa terminologia e casar com a modernidade. Aí fica interessante, porque ao mesmo tempo que os meninos falam em gíria, eles têm as referências antigas e tal. E, normalmente, num projeto de pesquisa típico desses acadêmicos, os estudantes têm a figura do orientador. No caso, quem é o seu orientador? Dificilmente é um só. E, na verdade, ele não funciona como orientador, mas ele orienta. Neste livro de Santana de Parnaíba, para mexer com a área de religiosidade, igreja, roteiro dos jesuítas, descobrimento, imagens e tal, eu fui procurar o professor Dr. Manuel Sala, que é um dos mais respeitados em arte sacra. E aí ele foi e me orientou. Para ver caminhos, estrada de ferro, caminho fluvial, caminho do não sei o quê, fui buscar o professor Ralph Menuti, que é um especialista na área, que também me orientou e tal. Então, para ter segurança, se trato num livro de um assunto de medicina e é de cardiologia, eu vou procurar um grande cardiologista. Então, é com muita humildade que em cada projeto, eu, na hora da pesquisa, vou procurar aquele que sabe mais. Que é possivelmente o que você fez também com esse livro, né? A Arte no Brasil. Né? Esse foi um livro de 12 anos. Que durou mais tempo até, né, para ser finalizado, mas que hoje é uma referência, né? Para quem estuda essa área. São 22 grandes artistas brasileiros ou que viveram no Brasil, do Império até hoje, de Cavalcante, Portinari, de Janeira, Gruber, enfim, Tomiotaki. A vida, a obra, a crítica. E alguns grandes museus, onde eu pego detalhes, assim, achei no porão de o caderninho que a Anita Malfatti usava para anotar as coisas e depois criar. Né? Então é interessante e trabalho de pesquisa. O pesquisador tem que ser um pouco assim, investigador, curioso, como você tem um pouquinho aquele lado do repórter. O investigador, né? O repórter é o investigador. Existe um grande debate até onde o jornalista pode ser escritor e o escritor pode ser jornalista. Há gente que vê um conflito ético. Eu não vejo. Por quê? Como eu escrevo biografias, como eu escrevo história, como eu escrevo realidade, no caso dos livros desses gêneros, eu estou comprometido com a verdade, estou comprometido com o fato e não com a versão como jornalista. Igual. Agora, quando eu faço ficção, os livros infantis, os livros de poesia, eles não deixam de ser baseados na realidade. Só que eu me dou o direito de sonhar, de criar, de viajar. Né? Então, é outra coisa. E isso funciona absolutamente inseparado. Então, não há, no meu entender, esse conflito. Pelo contrário, a gente aprimora, desenvolve qualidade. Como, por exemplo, todo mundo disse que não ia dar certo, né? A história de gente que inicialmente foi desacreditada, né, nas suas ideias de negócio e tudo mais, e que você foi resgatar, né, para fazer uma comparação com o que se dizia e o que aconteceu de verdade, né? Como é que foi como é que surgiu a ideia desse livro? Então, esse livro é um típico livro de repórter. Eu fiquei pensando, a gente reclama muito do Brasil, né? Porque o Brasil é ruim, porque o Brasil... Eu conheço 106 países, trabalhando como jornalista. Eu não conheço país melhor que o Brasil. Agora, tem problema? Tem. E toca enfrentar, resolver, né, melhorar e assim por diante. Então, eu fico pensando, como é que tem gente que empreende no Brasil? Como é que tem gente que ainda acredita no Brasil? E acredita em si primeiro, para depois acreditar no Brasil e fazer alguma coisa. E aí me ocorreu procurar pessoas que
Esse livro, até na verdade, tem uma versão feita no Canadá, parecida com essa, onde se procurou pessoas também lá em outras circunstâncias que deram certo e tal. Mas aqui a situação é muito mais complexa, né? Você encontrar pessoas que eram simples, que eram pessoas pobres, de classe média no máximo, e que tiveram uma brilhante ideia, e todo mundo disse que não ia dar certo. E elas teimaram, venderam um Fusca velho, pegaram dinheiro com o sogro, fizeram acordo com o patrão, levantaram o fundo e tal, e montaram a sua ideia e deu certo e ficaram milionárias. Então são 20 histórias muito interessantes, também com o rigor da pesquisa, mas o prazer da leitura, um texto suave de revista, de jornal, onde essas histórias são verdadeiros exemplos de que vale a pena acreditar em você, vale a pena empreender, vale a pena acreditar no Brasil, vale a pena enfrentar a crise, fazer da crise oportunidade. Aqui no Brasil, infelizmente, não há o hábito, né, de uma tese de doutorado virar um livro. Automaticamente esse conhecimento ser difundido. Você acha que o jornalismo, enfim, né, o campo editorial, né, por excelência, faz essa acessibilidade da pesquisa para o grande público? Eu não acredito que um país progrida, desenvolva, se torne cada vez melhor sem investimento em pesquisa e desenvolvimento, seja de todo tipo. O que a gente observa é que as teses de doutorado, elas, quando viram livros, são editadas por editoras universitárias, é a imprensa oficial do Estado ou é a editora da Universidade de Brasília, ou é a editora da Universidade de Mackenzie, é a editora da PUC e assim por diante. Então, eu penso que as editoras enfrentam problemas graves de custos, de produção, de papel, chapa, filme, gráfica e tal. Mas o livro ainda não é um produto de massa como deveria ser, infelizmente. Então, as editoras acabam ficando no romance. Você vê que a própria poesia é pouco editada, né? Então, elas ficam no romance, na autoajuda, na religião, que são biografia, que vende mais fácil. Né? Livros infantos juvenis. E a gente tem dados não muito animadores de que o brasileiro lê muito pouco, né? Lê em média 2 livros por ano. Por ano, né? E dos dois, ainda um pode ser que nem seja exatamente, um é didático e o outro, né, talvez um outro livro, enfim, religioso, talvez. Mas, então, quer dizer, acho que a pesquisa também tem essa necessidade de chegar à mão das pessoas, não ficar somente, né, dentro das bibliotecas das universidades. Claro. Né? Não, e hoje em dia a gente vê até professores que, inexplicavelmente, dizem para o aluno, olha, você estuda só da página tal a página tal. Então isso é um absurdo também, porque o cara vai e tira uma xerox, né, não recolhe direitos, nada, e complica a massificação da literatura, do livro, e acaba não lendo o livro inteiro. É uma pena, porque se o livro é bom, porque só um capítulo, leia o livro todo, não custa, né? Então falta também incentivo, falta consciência. Ricardo, a gente já está chegando, infelizmente, ao final do programa. Eu queria que você falasse um pouquinho agora do seu mais novo projeto, que é um livro infantil, né? É muito engraçado o título também, e que também envolve todo um trabalho de pesquisa. E também, depois eu vou te perguntar, como é que você faz para arrumar tempo para fazer tudo isso? Me conta, depois eu quero que você conte o segredo. Fala do livro. Eu estou terminando uma biografia que é de um empresário que veio para o Brasil, lutou, construiu um império, que é Peter Morani. E estou escrevendo uma outra biografia do ilustre professor Antônio Carbonari. E estou fazendo um livro infantil que está me dando trabalho, porque essa história de chamar as pessoas de anta, você é uma anta, fulano é uma anta, tem até um livro aí que fala que o ex-presidente da República é uma anta e tal, né? Então Lula é minha anta. Lula é minha anta. Diogo Mainardi. Do Diogo Mainardi. Então eu fiquei pensando, sabe que a gente pensa, né? Que uma anta iria ficar muito triste de ser tratada assim. E fiquei achando, por que chamam as pessoas de anta? Será que a anta é burra? Aí fui pesquisar e descobri, para minha grande surpresa, e talvez surpresa dos telespectadores, que a anta é um animal absolutamente inteligente, importantíssimo na preservação do entorno de lago, das margens dos rios, dos mananciais e tal. E aí tive a ideia de escrever um livro cujo título nunca
Nunca, o título é sempre o último. Esse, abri com o título. Chama-se A Anta Não É Burra, é Anta. Então, é a história de uma família de antas, que a anta, que é uma menina inteligente, a filha, ouve dois pescadores discutindo e um xingar o outro de anta. E fica revoltada e resolve mudar o curso da história e mostrar que a anta não é burra, é uma anta. E inteligente. Eu descobri, olha, falando com o professor de zootecnia, descobri um negócio fantástico. Sabia que a anta, até fazer 1 ano, é listrada igual uma zebra? Não fazia a menor ideia. Depois ela fica marrom. Mas até fazer 1 ano de idade, ela é listrada como uma zebra. É uma zebra antes de ser anta. Sei lá, isso aí já é outra pesquisa. Agora, tempo é uma questão de planejamento. Eu, quando fui para o jornalismo, ainda menino, eu tinha uma ideia que era uma coisa glamourosa, o sujeito fumava, bebia, namorava, vivia no meio de gente importante, tal. Tinha um pouco disso, era romântico no passado. Lá se vão 48 anos de profissão. Mas logo cedo também percebi que aquele que tinha planejamento, disciplina, ordem, metodologia, aquele que organizava o seu trabalho, aquele que estipulava lá o horário de cada coisa, era aquele que dava certo, era aquele que vencia. E quando eu queria vencer, não o vencer na vida que se conhece, sim o ser feliz, para mim vencer na vida é ser feliz, e eu queria ser feliz me realizando na minha profissão, que é a minha paixão. Tanto o jornalismo quanto a literatura são paixões, e por isso a gente faz com tanto compromisso, com tanto empenho. E eu aprendi logo cedo que planejar, ter disciplina, ter ordem, tudo é importante. Como um dia tem 24 horas, você dorme 6, 7, gasta mais umas 2 para comer. Sobra um tempão, dá para fazer um monte de coisa. Meu velho pai, já falecido, dizia assim, se você pedir uma coisa, para quem faz uma coisa, olha como é pesado. O sujeito não dá conta. Você pediu uma coisa, para quem faz 10 coisas, é mais uma, ele faz. Basta disciplina. Tá ótimo, então. Bom, Ricardo Viveiros, muito obrigado, então, pela tua participação aqui no Conexão Universitária. Foi uma honra receber você aqui. Muito obrigado. Eu que saio honrado de ter participado aqui, ter dado um pouquinho da nossa experiência nessa área e deixando um recado, que pesquisa faz bem. Dá trabalho. Para a vida. Mas faz bem para a vida. A gente melhora tudo com a pesquisa, com a investigação. Nunca tenha medo de perguntar por quê, onde, como, quando, com quem. Queira saber das coisas mais profundamente. Sempre vai ser melhor. Onde você, o cara que coleciona selo, o sujeito que coleciona caixinha de fósforo, ele é um pesquisador. Exatamente. Né? E aquilo faz bem a ele, mas também faz bem aos outros, porque há um determinado momento que a gente vai precisar daquela informação. Exatamente. E aquela informação vai ser útil. E aí quando você se sistematiza, organiza o interesse, aí as coisas realmente ficam bastante fáceis. Bom, então muito obrigado, Ricardo Viveiros, mais uma vez. O Conexão Universitária, então, fica por aqui. Se você quer participar do programa, mandando uma sugestão, uma crítica, manda um e-mail para a gente, cnu@cnu.org.br. Então, até uma próxima edição.